Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui como que se faz então o site no Dreamweaver, né, de forma responsiva. Primeiramente você tem que configurar o arquivo. Tem muita gente que não configura, né, o seu arquivinho. Vamos lá. Neste caso aqui, se você ainda não tem nenhum site configurado como o meu, que já tem vários, vai ter um link escrito gerenciar sites aqui do lado, roxinho, rosinha, mais ou menos assim. Você clica nele, vai abrir a mesma tela que se você vir por aqui e clicar em gerenciamento de sites. No meu caso que já tem vários, pode ser por aqui. Muito bem, você vai clicar em novo site, que é do seu cliente, do qual você está produzindo. E aqui nós vamos nomear para site responsivo. Veja que aqui eu coloquei maiúsculo porque é o nome do site, eu quero que se destaque perante meus outros lá, mas você não deve escrever assim, tá? Aqui não tem problema, o problema é nome de arquivo, né, e nome de pastas, que não deve ter caractere especial, nem espaço, nem letra maiúscula, senão dá problema, tá bom? Agora aqui eu vou escolher uma pastinha. Dei um errinho aqui, porque eu já devo ter esse nome de site. Exatamente, né? Já eu mudo. Então eu vou chamar aqui de... vamos colocar aqui. Aula DW responsivo. Pronto. Vou colocar este nome, selecionar essa pastinha. Tá aí. Vamos chamar aqui então de Aula DW responsivo. Olha lá. Não tenho esse nome, agora eu posso continuar. Antes de salvar, você tem que vir em configurações avançadas, definir uma pasta de imagem já para dentro do seu site. Eu costumo colocar IMG apenas, seleciono ela. Demais configurações depois você pode fazer futuramente dentro aqui do arquivo. Salvar, ok, vamos concluir. Feito isso, você já pode agora criar o seu site, o seu arquivo em HTML. Você não virá em Bootstrap, você deverá pegar aqui nenhuma formatação prévia e apenas colocar um título para ele. Então aqui seria Aula DW responsivo e você vai colocar o nome da sua empresa aqui. HTML5 é óbvio, né? E vamos criar. Aí, se o seu não estiver dividido, estiver apenas código ou dinâmica, deixa dividido. Também deixa dinâmico para você ver no seu site quando ele vai ficando pronto. As primeiras configurações do HTML são simples. Aqui na tag HTML tem um espaço e digite lang, vamos colocar ptbr e vamos colocar mais uma meta aqui para que funcione o responsivo nos seus dispositivos móveis. Então vem aqui na aba inserir e procure aqui embaixo janela de visão. Prontinho. Agora o seu site já pode ser visualizado de forma responsiva pelos dispositivos móveis. Feito isso, vamos começar a construir nosso site. Vamos seguir então o padrão de HTML5. E aí a primeira div que vamos colocar vai ser a div container, né? Então basta clicar aqui em div. Então veja que já inseriu. Nós vamos manter esse texto e vamos criar uma classe para ela. Então vamos chamar de container. Aperto Enter. Então, ele vai perguntar onde que quer definir, na página ou CSS separado. Vamos criar um CSS que é a forma melhor de se fazer, né? São das boas práticas de construção de site. Vamos clicar em procurar. Vou criar aqui então uma pastinha chamada CSS. E aqui eu vou chamar ela de folha, que é meu costume também. E é assim. Muito bem. Veja que ele está endereçando dentro do meu computador, C2 pontos, a gente deve corrigir isso agora. Clicar em OK. E como corrigir isso? Bom, é simples. Basta você salvar o seu arquivo index, que ainda não está salvo, né? Então, vamos chamar ele de index. E tá aí. Tá salvo. Muito bem. Agora aqui dentro do container nós vamos inserir uma outra div. É bom pagar esse conteúdo. Pagar esse conteúdo é basta dar dois cliques sobre o texto. Deletar ele. Pronto. Dois cliques fora. Pronto. Com ele selecionado, vamos colocar agora uma nova div. Nesse caso vai ser do logotipo. E como ele estava selecionado, o Dream vai perguntar se quer colocar antes, né? Depois, uma quebra, ou seja, envolver, né, essa div aí, a gente não quer isso. Ou em ninho, ou seja, dentro dessa div, nós queremos dentro dela, né? Vamos lá. Eu não cria a tag header, né? Depois a gente pode inserir. Muito bem, essa aqui vai ser a classe, vou chamar ela de logotipo. E vai ficar dentro de folha. Aperto Enter novamente, pronto, cadastrado. Veja que aqui na folha nós já temos container, logotipo, depois é só fazer a formatação. Agora,
com o logotipo, né, selecionado, estou nessa div, já vou digitar aqui logotipo, pronto, melhor, assim fica mais fácil de eu me guiar. E agora, no lugar de inserir uma div, eu vou inserir navigation, tá? E depois quebra o ninho, nesse caso é depois, né, dentro da hierarquia aqui de se montar site, ela tem que vir depois. Clica aqui depois, vai inserir logo embaixo, e aqui vai ser então nosso menu. E para o menu nós vamos utilizar a prática do LLI. Veja, vem agora pelo código. Opa, tem uma sujeirinha aqui, ó, vou apagar isso. E para ficar fácil, eu mantenho aqui as propriedades, eu atualizo, né? Pura preguiça, poderia escrever. Eu vou colocar o Another List, ele já escreve para mim o LLI. Página principal, copiar, colar. Produtos, parceiros. Eu vou colocar aqui contato para ser mais rápido, né? Aí neste caso aqui, né, vamos abrir o código para ver como está ficando, ó, ok? Mas o certo, né, essa semântica HTML5 é correto nós colocarmos um header. E como a gente não colocou, como que a gente faz, né? Como saber agora qual barra div que separa tudo? O caso do Dreamweaver que ele traz esses novos recursos, você, vamos supor, vem na última div e seleciona ela, né, deixa apenas o cursor aqui em cima, ele vai mostrar qual div que a gente pegou, no caso a container, depois a nave, né, depois aqui o logotipo, veja, então fica bem fácil de se guiar. Então nós sabemos que neste caso é o logotipo e a nossa nave que está dentro da header. Então assim como podemos fazer, neste caso você seleciona, né, todas essas tags aqui, clica em header, aí ele vai falar assim, ó, dispor ao redor da seleção, exatamente, nós já podemos definir uma classe para ele, né, nesse caso, ou nem precisa, né, header, que não precisa do pontinho, clique em ok, classe header, header com classe header. Como nós estamos trabalhando com HTML5, eu não curto colocar header, cabe calho, fica melhor, ele fica diferenciado, porque aí nós podemos utilizar um recurso só para header, né, um CSS só para header e depois uma para o cabeçalho. Aí só para não confundir, que saber um é a classe e o outro é a tag, fica mais fácil para depois. Vamos em arquivo e salvar tudo. Primeira etapa concluída. Agora vamos colocar o nosso CSS. Aqui no CSS Design, você vai definir primeiramente qual que é a origem, não serão todas as origens, será a folha que nós criamos. Depois nós vamos trabalhar com a mídia global e no caso agora os seletores. Então veja que nós temos o container e o logotipo. Como a gente fez de modo direto, né, no código, então não foi inserido o cabeçalho. Depois a gente pode inserir ele na mão. Foi até bom aconteceu isso, que como que insere, né? Depois, quando o Dreamweaver não insere automático, eu mostro para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar aqui com container. Lembrando que quando você vai pensar seu site responsivo, é muito melhor você começar ele na dimensão grande, né, para o desktop, depois você vai diminuindo para os outros dispositivos. Primeiro eu vou querer esse meu container, ele será de 990 pixels de largura, a altura vamos manter assim, e eu quero que ele fique centralizado. Então, para ele centralizar, eu vou definir aqui na margem automático e automático, tá? E aqui dentro das propriedades, né, do CSS, o Dreamweaver ele separa muito bem, né? Pode ser que na sua casa, se você estiver abrindo pela primeira vez, né, esteja checado esta opção aqui. Então você tira ela, que você virá todas, e aí então você pode seguir aqui ou pelo layout, ou pela formatação de texto, de bordas ou de background. Neste caso aqui, eu já vou definir uma cor de fundo para ele, uma cor acinzentada, bem assim. Vamos vir para cá. Veja, minha tela tá muito pequena, né, para o tamanho de 990, mas eu vou manter assim sem problemas. Vamos dar uma olhada, tá aí. Veja que ele está centralizado. Nós temos a body e o meu container. Vamos ver se eu consigo selecionar ele aqui. Container, olha lá, ele está centralizado só com o recurso de automatizar as margens. Agora para o meu logotipo, eu vou definir em pixels, né? Quando trabalhamos com responsivo, ou se trabalhamos com responsivo de forma dentro de um site líquido, é legal que se trabalhe com porcentagem, mas nessa primeira aula vamos ver em pixel para ficar mais simples a compreensão da utilização da ferramenta de responsivo.
Então vou definir aqui que o meu logotipo vai ter uns 150 pixels de largura. E vou definir um background aqui para ele só para enxergar, né, com um cinzinha mais claro. Ó, consegui enxergar ele. A altura eu vou definir 75 pixels também. E neste caso aqui eu vou pedir para que ele fique alinhado à esquerda. Agora nós devemos vir aqui no navegador, né, aqui no nossos links. E primeiramente nós temos que formatar o L e o LI, e veja, ele vem com uma formatação pré-definida já de margeamento e de imagens, né, para criação das listas, assim como o HTML e a body. Então eu vou vir aqui no código fonte e vou definir assim, ó, deixa direto, tanto a minha body quanto o L quanto o LI as margens são 0 pixels, o padding seja 0 pixels também, e list type eu não quero com nenhum, então vamos definir como none. Muito bem, vou salvar aqui, veja que ele já não tem mais formatação nenhuma, e margeamento também da body foi tudo tirado, então nosso site está corretinho. Volto aqui no código fonte do HTML. E muito bem, veja que trabalhei com o logotipo, mas aqui agora eu não tenho o CSS dos meus links. Como que cria? Bom, você pode deixar o cursor aqui em cima do LI, tá? E aí quando você clicar no maisinho referente aos seletores, ele vai criar aqui, navegador ULLI. Ele vai colocar pra gente da seguinte forma. Primeiro, eu quero que ele esteja disposto em inline bloco, tá? Então ele vai criar um bloco para cada elemento e ele vai ficar sempre em linha reta. Depois, o certo é se criar uma classe de margeamento para os elementos, mas para um pouquinho mais rápido que na aula, eu vou criar um margeamento à esquerda apenas. E veja que eu vou arrastando aqui, ó, eu já vou distanciando os nossos objetos. E por fim, vamos manter só dessa forma e depois quando colocar os links eu faço o resto da formatação. Melhor que seja assim. Eu quero que o meu navegador ele fique flutuando à direita. Eu vou clicar no maisinho e vou chamá-lo de menu. Vou colocar dentro de folha. Ele já inseriu logo aqui embaixo, ó. Abrir um pouquinho mais. O exemplo do logotipo, ele vai ter 75 de altura para ficar alinhadinho. O tamanho dele. Primeiro vamos mudar a cor, né? Eu vou pegar aqui no conta-gotas e pegar a mesma cor do logotipo só para ver. Aí a dimensão dele eu vou trabalhar em pixels, eu vou aumentando devagarzinho, vamos lá, opa, chegou, tá indo, mais um pouquinho, assim, então 625 pixels, e eu vou alinhar à direita, prontinho. Opa, o que aconteceu aqui com o meu fundo, né, o container, nós criamos uma div para fazer a limpeza disso aqui no código e ele já corrige. Eu já mostro isso. Mas nesse caso eu acredito que 625 foi muito, né? Então eu vou reduzir para cá e aí 420 é o suficiente para manter. Quero manter esses links agora aqui no centro para ficar bem alinhadinho. É uma proposta aí para se fazer. Poderia aqui no LI, né, trabalhar com a margem topo e trazer eles para cá. Também já ficaria. Logotipo, mesma coisa, interessante que ele fique no centro. Eu vou clicar em logotipo. Como ele é apenas um texto, veja bem, como ele é apenas um texto, e vou pedir para que o tamanho da linha ela fique o mesmo da altura da minha div, 75. Na vertical e na horizontal eu consigo colocar o texto no centro